Pela física, a gente não deveria se tocar, já que somos feitos de átomos. Mas a gente tem a entender que se tocamos sim, até se nós tomar um soco na cara, nós não iria levar um soco na cara se fosse feito de átomos. Nós leva o soco, tem as hematomas e etc. O negócio é que fica difícil de entender um átomo quando ele é usado a não se tocarem, tá ligado? Dá para você Esse, entender, cara, quando você tem a filosofia correta, porque a ciência lida com experimentos, ou seja, com coisas que afetam os nossos sentidos. O cientista só pode falar o que ele observa ou o que os outros observaram e documentaram. E aí, a partir disso, ele abstrai leis, porque quando existe uma repetição de fenômenos, o cientista vai buscar esse padrão que não é visível em si mesmo, né? Ele já tá, abstrai esse padrão para que ele saiba, olha, se ocorrer isso aqui, nós teremos essa e aquela percepção. Se ocorresse aquilo, você teria outra percepção, entendeu? É isso o que a ciência faz. Ou então ela busca investigar o que ocorreria em outro tempo se você estivesse naquela condição, né? Ah, se eu vivesse há 800 milhões de anos, o que eu perceberia se eu olhasse para a Terra? Aí a ciência nos mostra, né, com base nos vestígios fósseis, com base na química que nós conhecemos, como que seria a percepção visual e tátil que nós teríamos se nós estivéssemos no ambiente chamado Terra há 800 milhões de anos. Agora, quando você pergunta o que é essa coisa que nós estamos observando, aí você está falando do que? Da ontologia, é o estudo do ser nas suas propriedades. O que é isto que eu chamo de fóssil? O que é isto que eu chamo de átomo? O que é isto que eu chamo de escrivaninha? Sabe? O que é o objeto? E aí você vai precisar de um método de conhecimento. E a ciência em si mesma, ela não é científica. O método científico, ele é filosófico. Essa ideia de que você pode atingir alguma verdade através da experimentação, mesmo que essa verdade seja questionável, né? Portanto, não é a verdade filosófica, é uma verdade em outro sentido, é uma teoria, ou seja, uma hipótese que foi confirmada por evidências. A ciência ela só tem hipóteses e teorias. A verdade propriamente é do campo da filosofia. E para você ter um método de conhecimento que te leve a uma certeza, você precisa exatamente da filosofia para te guiar. E foi a filosofia que deu a base para a ciência. Se você retira os pressupostos metafísicos da filosofia, a ciência desmorona. A ciência depende da crença de que o universo é racional, a nossa mente tem a capacidade de compreender essa realidade, que existe uma verdade em busca da qual nós estamos. Mesmo que o cientista nunca alcance a verdade, né, ele sempre pode estar preso em uma matrix, mas ele sempre busca isso que ele chama de verdade. E houve um filósofo que eu cito muito, que era um físico também, né? Mas na época dele a física estava engatinhando, o que não significa que ela não havia atingido coisas muito interessantes já na época dele, que servem de base para a física atual, né? Ele viveu lá no século XVIII, chamado George Berkeley, era um irlandês e ao mesmo tempo que ele tinha um grande gosto pela ciência, ele também tinha um grande gosto pela religião. Ele era anglicano. E ele buscou construir uma filosofia que explicasse a realidade em geral e que mostrasse qual é a verdadeira constituição das coisas. E o Berkeley raciocinou que todas as coisas perceptíveis podem ser resumidas apenas a percepções. Porque tudo o que nós percebemos, seja pela vista, pelo tato, pelo nariz, etc., pelo nariz não, né? Pelo olfato, propriamente falando, tudo isso que nos afeta é ideia. Você tem imagens visuais, né, que são formas que estão na sua mente, você recebe cores, que são sensações também, você tem sensações de maciez, de dureza, de dor, de prazer, etc. Tudo isso em conjunto configura o mundo que nós conhecemos, o mundo físico. Todo esse mundo nada é além de um conjunto específico de percepções. De modo que, quando você fala que um objeto está na sua frente, você está falando, eu estou vendo uma forma, eu estou vendo uma cor, e eventualmente eu posso sentir algo que eu chamo de sensação do objeto. Né? Se eu agir de certo modo, eu receberei uma percepção tátil. Esse conjunto de coisas estão em mim.
essas coisas estão me afetando, são afetações da minha mente, que revelam um objeto externo à minha mente, que está me afetando agora para que eu tenha essas percepções, que em conjunto eu chamo, por exemplo, de controle, ou que eu chamo de livro, ou que eu chamo de mão, né? Todas essas coisas físicas são o quê? São elementos perceptíveis. E tudo o que é perceptível é, por definição, uma percepção. Eu só consigo perceber as minhas próprias percepções. E nisso, o Berkeley percebeu que, uma vez que o mundo físico inteiro ele é composto de afetações mentais, o mundo pressupõe uma mente fora da mente dele, porque ele mesmo, o Berkeley, não era o criador do mundo, ele recebia as percepções de uma fonte externa. E o mundo mostrava existir antes dele. Portanto, havia já uma mente preexistindo ao Berkeley, e essa mente deveria conter as ideias que o Berkeley recebia nos seus sentidos. Assim como ele criava ideias na imaginação, ele recebia ideias nos sentidos dele. E essas ideias só poderiam vir de uma mente, já que uma ideia é o fruto de uma mente. Então, havia uma mente superior afetando a mente do Berkeley. E o mesmo dizia a respeito a todas as outras pessoas que o Berkeley conhecia. Elas eram mentes finitas, o que revelava que havia uma mente infinita que continha todas as ideias e que apresentava essas ideias nesse verdadeiro desfile, né, de percepções que compõem o mundo físico. De modo que o cientista ele só observa a superfície, ele não observa a essência das coisas. A essência das coisas é uma mente que nunca foi criada. O que significa, portanto, que nada é material no universo. Todas as coisas são mentes ou ideias em amplo sentido, seja as ideias da imaginação, sejam as ideias sensíveis, as ideias que nos afetam, as chamadas percepções. Portanto, os átomos, as paredes, as cadeiras, os ossos de dinossauros, as montanhas, as nuvens, as galáxias e etc., tudo o que é perceptível não é material, mas é como se fosse uma pintura impressa na tela que é a mente dos seres finitos. As mentes finitas são a tela sobre a qual a mente suprema imprime este universo físico. E é assim que o Berkeley ele unia a física com a crença que ele tinha em Deus e deixa de ser apenas uma crença religiosa para ser uma crença racional. Ele mostra que Deus existe necessariamente. E assim, Einstein, um ano antes de publicar a teoria geral da relatividade, havia lido o tratado de David Hume, que era um filósofo escocês que seguia algumas dessas ideias berkeleyanianas e influenciou poderosamente o físico alemão. Foi lendo o Hume que falava sobre tempo e espaço não como coisas absolutas e fora das mentes, mas como formas. E essa ideia depois foi reaproveitada pelo Kant, que desenvolveu muito isso na sua ontologia. O Kant falava muito sobre tempo e espaço como formas da sensibilidade. O Hume já havia pavimentado esse caminho e o Einstein se inspirou nele para formular a teoria geral da relatividade. E o próprio Einstein, quando era adolescente, já havia lido as três principais obras do Kant, que falava, né, como eu falei, que a realidade dos fenômenos aqui que nós temos, ela não é a realidade em si, né? Ele falava que essa realidade ela só existe nas mentes. E o Kant falava que tempo e espaço eram pré-condições para que nós pudéssemos perceber algo e não coisas que existiam fora dos sujeitos, né? E o Einstein foi influenciado por esses pensadores e eles estavam fundamentados em grande medida no George Berkeley, né, que foi esquecido, foi soterrado nos séculos seguintes, porque era um homem religioso, né, e as pessoas se chocaram quando ele chegou falando, né, que a matéria não existe, só existem as mentes e as ideias, né. Ele foi muito mal compreendido, mas ele influenciou muito filósofos muito diferentes entre si. E o próprio Hume mesmo, ele tinha uma filosofia com tendências fortemente ateístas, né? Enquanto Berkeley não, era 100% centrado em Deus, o pensamento dele. E eu realmente entendo que muitos físicos quânticos, né, não todos, mas alguns, abonam a ideia do Berkeley de que o átomo
e, por consequência, a realidade física inteira são elementos mentais, sabe? E é isso o que eu entendo, né? Quando a gente fala, o buraco branco é algo que expele matéria, né? O que você quer dizer por matéria, né, aí? Porque na física a gente pode falar que matéria é aquilo que tem massa, ocupa espaço e pode ser medido. Ah, tudo bem, é um No conceito caso, que tem uma utilidade nessa área da pesquisa. Agora, se você está fazendo um pensamento crítico sobre a realidade das coisas em si mesmas, você tem que colocar a palavra matéria de lado, porque aquilo que é material contrasta com aquilo que é mental. Quando você fala que o buraco branco espelha matéria, você está falando o buraco branco, ele é a ocasião de muitas percepções visuais e táteis que nós podemos ter se nós agirmos de determinado modo. Ou seja, se eu me aproximar do buraco branco, eu verei determinada imagem que eu chamo de feixe de partículas, por exemplo. E se eu me aproximar ainda mais, eu terei uma sensação que eu chamo de quentura ou esfriamento ou tremor. Eu não sei exatamente quais são as sensações que a física diz que eu teria, né, na presença de um buraco branco. E se eu me aproximasse ainda mais, eu teria uma percepção que eu chamo de dor e de estraçalhamento do corpo, supondo que seja isso, né? Não sei se é isso o que a física teoriza sobre os buracos brancos. Tudo isso, de uma forma ou de outra, é percepção. Então, isso que eu chamo de buraco branco não é nada mais, nada menos que um conjunto de percepções, ou seja, um conjunto de afetações da mente, e não uma coisa objetiva que existe em si mesma, fora de qualquer experiência. Não. Para um objeto perceptível, existir é o mesmo que ser percebido. E a percepção só existe em um sujeito que tem experiência em primeira pessoa, ou seja, uma mente. Então não há uma realidade material. Na física a gente usa a palavra matéria para esse propósito de falar que uma coisa não é mental no sentido de que ela não depende de seres humanos. Um planeta é algo que independe de eu acreditar nele, eu pensar nele, eu imaginá-lo. Eu consigo interagir com o planeta e eu noto a influência que ele causa em outros corpos, né? Se for uma estrela, é pior ainda, né? A influência que ela causa com a sua massa gigantesca. Mas a estrela é perceptível? Sim. Tá. É possível perceber uma coisa que não seja percepção? Não. Então a estrela é percepção? Sim, mas é uma percepção estável, que é causada por algo muito superior a mim. É uma mente mais forte que me afeta com essa percepção e afeta as outras mentes também, com essas percepções regulares. Então a gente fala que a estrela existe há tantos anos-luz daqui, há milhões de anos-luz, porque os movimentos dos planetas mostram que deve haver um corpo assim, assim, que nós chamamos de estrela. É isso que nós queremos dizer, ou seja, quais percepções nós teríamos se nós nos colocássemos em determinada condição chamada de viagem intergaláctica? Ah, eu veria um corpo com determinadas dimensões, muito brilhante, em torno do qual girariam os planetas. Beleza, então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a estrela existe. Isso que nós chamamos, né, de leis físicas não são absolutas, tá? Nós chegamos às leis físicas observando os fenômenos repetidos e daí nós generalizamos, ou seja, nós somos induzidos pela força do hábito da observação a entender que os fenômenos continuarão ocorrendo como ocorrem hoje, né? Então o cientista observa a expansão do universo, quando ele vê as galáxias se distanciando umas das outras a velocidade crescente, e aí eles imaginam o que ocorrerá se as coisas continuarem sendo como são. Agora, ele não sabe se as coisas de fato continuarão sendo como são. Então, isso que ele chama, no caso, de assim, qualquer lei física que você pensar, inclusive a lei da gravidade, né? Como que como que o físico sabe que a lei da gravidade existe? Porque sempre que o ser humano esteve na Terra, ele observou as coisas sendo atraídas para o centro da Terra, as coisas caindo no chão, né? E depois que a gente descobriu que a Terra é um planeta, a gente passou a falar de atração para o centro da Terra, do modo como nós conhecemos hoje. E os objetos que ele observa fora da Terra, eles também
têm uma força de atração uns pelos outros, né? E quando um corpo é muito grande, ele puxa os demais para si. Tudo bem, isso é o que os sentidos nos mostram. Agora, o que garante que isso ocorrerá daqui a um segundo, daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 1000 anos? Nada garante, nada é absoluto, porque não há uma demonstração disso. Isso é uma crença razoável, induzida pela experiência. Apenas isso. Então a gente não pode ter certeza de nada no campo da física e nem no campo da ciência, porque ela lida, como eu falei, apenas com a aparência, com a superfície. Ela não lida com a essência, não lida com a metafísica. Isso é trabalho do filósofo que vai construir a ontologia e a metafísica, que explicam realmente o que é o ser e qual é a estrutura do ser, que foi o que eu mostrei que o George Berkeley fez tão bem.